Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo, ainda relacionado a técnicas de integração, né? Integrais indefinidas. E a gente vai apresentar aqui para vocês a integração de funções racionais por frações parciais, né? Já começa assim, né? Já assusta o nome, não é isso? O título. Integração de funções racionais. Então, o que seriam essas funções racionais? São funções onde aparecem, né, incógnitas, né, variáveis, melhor dizendo, são as letras, e é representado de alguma forma com uma fração. Tá? E por que frações parciais? Né? Parciais que vêm de partes. Né? A gente, na verdade, o que nós vamos fazer para integrar determinar algumas frações que são frações racionais, quer dizer, está representando em fração, é parti-la em outras frações. Por que isso? Por conta da complexidade de se integrar determinadas frações racionais, como por exemplo essa aqui, ó. Integral de x mais 5 sobre x ao quadrado mais x menos 2 dx. Como eu vou integrar essa função? O que é feito? Nós, de alguma forma, vamos, primeiramente, antes de integrar, particionar essa fração racional, em outras duas frações. E aí, dessa forma, fica simples, né? Relativamente simples, ou pelo menos mais simples do que a anterior, de integrar. Né? A integral dessa fração aqui, a gente tem como fazer de cabeça, ó. Se você passar o 2 para cá multiplicando, fica 2 que multiplica 1 sobre x menos 1. E a integral, como 2 é uma constante, a integral de 1 sobre x menos 1 é a mesma coisa que log natural de x menos 1. Então, 2 que multiplica log natural de x menos 1, está aqui a resposta. E desse aqui vai ficar, então, seguindo da forma análoga, né, a esse primeiro, fica menos 1 vezes log natural de x mais 2 mais c e finaliza. Mas é lógico que esse processo, o que é mais, vamos digamos assim, mais trabalhoso nessa técnica? É de fato transformar essa fração racional em frações parciais. Né? É partir essa fração em outras frações. Então, esse que é o processo um pouco mais trabalhoso. Então, né, li aqui para vocês. O objetivo, então, dessa técnica é mostrar como integrar qualquer função racional. Né? O que é uma função racional? É um quociente, uma divisão de polinômios. Né? Expressando-a como uma soma de frações mais simples, que nós chamamos de frações parciais. Né? Que foi feito aqui. Ó, né? Daqui chegamos nesse processo. Na verdade, o que a gente está acostumado a fazer? Nós estamos acostumados a fazer o processo contrário do que a gente vai ter que fazer. Que é isso aqui, ó. Dado, por exemplo, uma soma, né, na subtração de duas frações, né, a gente tem que chegar, né, simplificar ela chegando aqui. Então, aqui, ó, como é feito esse processo aqui? Subtração denominadores, ó, uma subtração de duas frações, denominadores diferentes. Então, a gente tem que fazer o MMC. No caso de polinômios, tá? Ficar uma forma assim mais rápida para a gente compreender, basta juntar, né? Ó, juntar e é o resultado do MMC de x menos 1, x mais 2 é o x menos 1 vezes x mais 2. É lógico, se tivermos denominadores iguais, apenas com expoente diferente, né? Aí nós vamos representar aqui tem o maior expoente. Mas nesse caso, a princípio, não temos que nos preocupar com isso. Nós temos então o MMC de x menos 1 e x mais 2 é x menos 1 vezes x mais 2. Tá? Então, feito isso, como a gente faz numa divisão, numa subtração e soma de fração cujos denominadores são diferentes? Pego agora o resultado do MMC, divido por cada denominador e o resultado eu multiplico por 2. Então, eu tenho x menos 1 vezes x mais 2. Quando eu divido por x menos 1, qual que é o resultado dessa divisão? Ó, x menos 1 com x menos 1 vai cancelar. Quem que vai sobrar? X mais 2. Então, ó, x menos 1 vezes x mais 2 dividido por x menos 1 sobra x mais 2. E aí eu multiplico o resultado pelo numerador.
Então vai ficar o x mais 2 vezes 2, ó. Depois eu pego x menos 1 vezes x mais 2, divido também por x mais 2. O que vai sobrar na divisão? X menos 1. Porque esse x mais 2 com esse x mais 2 vai cancelar. Então vai sobrar x menos 1 e o resultado eu multiplico por quem? Por menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes x menos 1, que eu não preciso colocar o 1, né? Só menos x menos 1. Então, repare só. Aqui no denominador, o que sobrou? X menos 1 vezes x mais 2. Esse x mais 2 mais x menos 2 já é o resultado do produto de x menos 1 vezes x mais 2, né? Fizemos a multiplicação aqui, a gente chama de distributiva, chegamos nesse valor. Aqui em cima também nós simplificamos, ó. Fizemos a multiplicação 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Menos x, menos com menos 1, mais 1. Simplificando tudo isso aqui, que ficou aqui em cima, né? 2x mais 4 menos x mais 1. Vai chegar em x mais 5. Então, em resumo, isso aqui equivale a isso. Tá? E o que é nos dado para calcular? A integral disso aqui. Né? Olha só, a integral de x mais 5 sobre x ao quadrado mais x menos 2 dx. Então aí eu vou ter que fazer o processo inverso, vou ter que fazer esse caminho contrário. Né? Dada a função aqui, né? Inteira, vou ter que desmembrar ela em frações parciais. Tá? Então, antes de integrar. Porque se foi dado para calcular a integral disso que está aqui, ficaria mais fácil de resolver, nós não teríamos tanto trabalho. Agora, foi nos dado integral dessa função racional. Tá? E aí nós temos então que desintegrá-la, nós temos que, na verdade, particioná-la, né? Nós temos que encontrar o que? As frações parciais que compõem ela para depois integrar. Então é esse processo que eu vou mostrar para vocês como realiza. Então, até chegarmos aqui, né, esse processo de particionar essa fração em outras, ela não tem nada a ver com integração, tá? Isso a gente aprende lá quando estuda polinômios, e isso no ensino médio, mais especificamente lá no terceiro ano, tá? Então não tem nada de cálculo, o cálculo vem depois para integrar. Tudo bem? Bom, e aí, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês a respeito de frações, que é importante aqui, frações racionais próprias e impróprias. Vou continuar fazendo uma leitura aqui que eu acho que é importante nesse momento. Consideraremos a função racional f de x que é igual a px sobre qx, que significa, né? Aqui px é um polinômio, embaixo também é um polinômio. Exemplo, esse aqui, isso também é um exemplo, né? O 2 é um polinômio, tá? Grau zero, mas é um polinômio, e embaixo também é um polinômio. Então, é um exemplo de uma função px sobre qx, né? Onde o px aqui é 2, o qx é x menos 1, e aqui também, né? Meu outro exemplo. Então, consideraremos a função racional, f de x é igual a px sobre qx, onde p e q são polinômios, né? Como eu já havia dito. É possível expressar f, quer dizer, a função, como uma soma de frações mais simples, desde que o grau de p seja menor que o grau de q. É isso aqui. É possível representarmos ele em frações mais simples, desde que o grau do p de x, quer dizer, o grau do numerador, do polinômio do numerador, seja menor que o denominador. O que significa isso? Significa que em algumas funções que a gente vai se deparar, aonde o grau do polinômio do numerador é maior que o denominador, a gente, antes de fazer esse procedimento, nós temos que fazer uma divisão de polinômios. Mas calma que a gente vai chegar lá. Primeiro a gente vai trabalhar com um exemplo aonde a função racional ela é própria. O que significa? Onde o grau do polinômio do numerador é menor que o denominador. Então lembre-se, para ser uma função racional própria, o grau do numerador tem que ser menor do que o grau do polinômio do denominador. Mostra um exemplo aí, Wendel. Vou mostrar exemplo para você. Aqui, o 2. Aqui é 1, embaixo x ao quadrado mais 3x menos 4. É uma função racional? Sim, é racional porque eu tenho tanto o numerador quanto o denominador um polinômio e, ao mesmo tempo, o grau do numerador, do polinômio do numerador, ele é menor que o denominador. Então, a ideia é o grau do
do numerador, do polinômio do numerador, é zero. Tá? Se tivéssemos um x aqui, seria grau 1, né? Tá? E o denominador é grau 2, olha lá. Ó. Repare que o grau do maior monômio, do polinômio, né? É 2. Então, ele é o polinômio todo, a gente fala que é de grau 2. Então, o grau do numerador é 0, o grau do denominador é 2. Então, o grau do numerador é menor do que o denominador, portanto, essa fração racional, ela é uma fração própria. Então, aí a gente pode partir para a resolução normalmente. Agora, se notarmos aqui, nesse caso, essa primeira, que nós não vamos fazer agora de cara, né? Ela tem um grau, olha bem, o grau do polinômio do numerador é 4, repare, e do denominador é 2. Então, aqui eu tenho que fazer uma divisão de polinômio antes de qualquer coisa. Mas isso nós vamos fazer, né, depois. Então, eu vou parar aqui o vídeo, porque já ficou grande, né? Mas já deu para a gente ter uma noção inicial do objetivo, né, do propósito aí dessa técnica de integração, que é a integração de funções racionais por frações parciais. Vamos lá, até o próximo vídeo aí.